E já chegou o superchat por aqui, hein? O Matheus falando sobre a questão do Caio Paulista. Ele está te perguntando, PVC, porque ontem a gente debateu sobre a questão da cordialidade entre as diretorias. E ele te pergunta, uma dúvida, na época do Allan Kardec, o São Paulo informou o Palmeiras, e do Ilcinho, e do Richarlison? Não, mas a questão, eu coloquei muito bem colocada a questão ontem, não se trata disso. O que eu disse foi que, num ano que começou com as duas diretorias apertando as mãos e jurando amizade, terminar o ano sem um telefonema não é a melhor solução. Como eu disse ontem, ninguém está aqui apostando em história da carochinha. Ninguém aqui está dizendo que futebol tem que ser um campeonato de freiras. Eu disse exatamente isso ontem. Agora, o ano começou com as duas diretorias trocando afagos e terminou de outro jeito. Então, eu acho que podia ter dado um telefonema e dito, cara, eu estou entrando no negócio que o jogador está sendo oferecido. Mas você não precisa concordar. Simples assim, né? Uma questão mais institucional de cordialidade por um lado e pelo outro, que começaram o ano com esses afagos de lado a lado, da Leila Pereira e do Casares, né, PVC? Tanto que eu falei, que você tem uma série de histórias de Cafu, Antônio Carlos, Miller, Allan Kardec, ele lembrou do Wilsinho também, que são histórias de outro momento. É que o ano começou com, escuta, vamos esquecer o passado, vamos ficar de boa. Foi assim que começou o ano, e o ano vai terminar de outro jeito. Principalmente com essa história do Caio Paulista, vai terminar e começar de outro jeito, porque como você falou, né, PVC, talvez para a nossa audiência rotativa que não tenha visto o programa ontem, a previsão de que o Palmeiras anuncie o Caio Paulista no começo de janeiro. Depois do dia 31, porque até 31 de dezembro, o Caio Paulista tem contrato com o São Paulo, não pode ser anunciado por outro clube. Então, provavelmente, no dia 2, o Caio Paulista vai ser anunciado como jogador do Palmeiras. E eu acho um reforço que vai compor o grupo, mostrei na prancheta, mas ele é um jogador comum, não é muito barulho por pouco. É só isso. Não quer dizer que ele não possa fazer sucesso no Palmeiras. Pode. Aliás, um detalhe que é importante a gente perceber, talvez nem todo mundo tenha percebido. Depois da final da Copa do Brasil, o Caio Paulista caiu de produção muito no São Paulo. Aliás, em cima disso, né, embora ele tenha feito aquele gol contra o Bahia, que foi o gol da única vitória do São Paulo como visitante na Arena Fonte Nova, mas, de fato, era um jogador que tinha outro status durante a temporada. Mas eu não cheguei a te perguntar sobre isso ontem, você falou agora já um pouco em cima disso. O Caio Paulista, você acha que chega para ser reserva do Palmeiras? Acho que ele chega para ser reserva, mas para jogar em várias posições. Ele pode jogar de lateral esquerdo em linha de 4, ele pode jogar de ala esquerdo com 3 zagueiros, ele pode jogar de ponta esquerda com 4-2-3-1, ele pode jogar de segundo atacante na função do Breno Lopes no 3-4-1-2, como terminou o ano o Palmeiras campeão brasileiro. Então, ele tem versatilidade, ele pode jogar até de centroavante. É por isso que o Abel quer contar com o Caio Paulista, porque ele tem polivalência, ele exerce muitas funções, diferentemente do Arthur, que incomodou o Abel por dizer que não queria jogar como meia. E aí acabou perdendo espaço no elenco a ponto de agora estar fora dos planos, né? Deve ser negociado, né, PVC? Deve ser fechada a negociação com o Zenit, não está sacramentada ainda, mas estava em andamento. Vamos ver se o Palmeiras anuncia nos próximos dias ou no comecinho de janeiro. Curioso como o Arthur não conseguiu se firmar no Palmeiras, né? Lá atrás, depois ele sai, vai para o Red Bull Bragantino, volta, chegou a ajudar, mas não foi aquele cara, talvez protagonista ou que se imaginava pelo futebol que ele chegou a apresentar em algum momento no Red Bull Bragantino, mas no Palmeiras. Mas ele foi terceiro artilheiro do time no ano, né? Ele teve importância em vários momentos da temporada, depois caiu de produção, e aquilo que eu falo, assim, o Abel gosta de ter jogadores que exercem funções diferentes. O Arthur foi ponta. No melhor momento dele no Palmeiras, ele foi ponta direita, de puxar para dentro e finalizar, mas depois, muitas vezes com o Mike, o Abel atacando joga 3-2-5, empurra a última linha de 5. E o Arthur dava amplitude pelo lado direito, dava largura para o campo pelo lado direito. No segundo semestre, o Abel pediu para o Arthur vir um pouco para dentro e usou amplitude com o Mike, muitas vezes com o Mike. E esse papel de homem por dentro, vou mostrar aqui, ó. Mostrei ontem, mas não custa nada. Olha lá. Aqui você tem. O Arthur fazia esse papel, tá? 4-2-3-1 defendendo.
E aí você tinha o Gabriel Menino entrando por aqui, o Veiga vem por aqui, Rony, Dudu. Tá. Ou então você faz Gabriel Menino aqui, Veiga, Rony, Dudu, Piquerez. Com o passar do tempo, muitas vezes o Abel fez diferente. Ele fez o Dudu da amplitude por aqui, Veiga, Rony, Arthur, e aqui passava o Mike. Então o Arthur vinha jogar no ataque mais por dentro. E foi isso que o Arthur disse. Eu não gosto de jogar aqui. Eu prefiro jogar aqui. E o Abel falou, mas nesse momento eu preciso de você aqui. E aí o Abel não gostou de saber que o Arthur não estava disposto a exercer esta função quando o time precisava. E você acha que o Caio pode ser reserva mesmo sem a presença do Dudu e do próprio Arthur na próxima temporada, no início do elenco, no início do ano? Eu acho, porque ele pode ter o Bruno Rodrigues como ponta, ele pode começar o ano como começou, como terminou, ou seja, com Breno Lopes e Hendrick. Ele pode começar o ano com Bruno Rodrigues e Hendrick. Ele pode começar o ano com... Pode até ser com o Caio Paulista, mas acho difícil o Caio Paulista ocupar prioritariamente essa função. Ele chega como reserva da lateral esquerda, em primeira análise. Mas ele pode... Acho que ele começa como reserva mesmo sem Dudu e com a tendência de o Palmeiras não liberar o Hendrick para o pré-olímpico. Importantíssimo, porque se for liberado, perderia jogos do Paulista e até a Supercopa. São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, os dois campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão. Você vota na nossa enquete se você é a favor dos naming rights e deixe sua mensagem, pergunta, comentário, corneta aqui no nosso chat. Claro, sem não deixar de esquecer de soltar o seu like. Primeira meta de 500 likes aqui no De Primeira. Falando em mercado da bola, PVC, tem uma outra disputa mais aí, carioca, pelo Luiz Henrique. Jogador que foi revelado no Fluminense. O Fla-Flu pelo Luiz Henrique, jogador que está no Betis nesse momento. 22 anos. Os dois, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, tentam repatriá-lo por empréstimo. Porém, os espanhóis inicialmente desejam uma negociação definitiva dos direitos econômicos com venda. Luiz Henrique, quando saiu, foi uma perda, na época, para o tricolor das Laranjeiras, muito lamentada. Seria um reforço interessante para Flamengo e ou Fluminense, se conseguir qualquer um dos dois concretizar essa negociação, PV? Eu acho um grande reforço. Assim, o que aconteceu com o Luiz Henrique neste ano é que o que o Betis quer liberar o Luiz Henrique é porque o Luiz Henrique ocupa uma vaga de jogador não comunitário. Falamos muito sobre isso na semana passada por causa do Mundial, né? O Luiz Henrique jogou 10 partidas no Campeonato Espanhol, sendo apenas 3 como titular. Então, não está bom. Não é um momento bom do Luiz Henrique na Espanha. É surpreendente porque ele começou muito bem. Começou realmente bem pelo Betis, mas não é por estar jogando pouco, 10 de 18 rodadas, mais 3 só como titular, que o Luiz Henrique está saindo. Ele está saindo porque ele ocupa um lugar de estrangeiro, de não comunitário. Então, eu acho que ele é um bom reforço. O Fluminense sabe que craque faz em Xerém, e o problema é que o Flamengo também, né? O Flamengo também, craque, o Flamengo faz em Xerém, né? Tem Ayrton Lucas, tem quem mais? Gerson, Pedro, Luiz Henrique. Craque, o Flamengo faz em Xerém. Então, o Flamengo vai tentar também. Para o Fluminense, é muito bom ter o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é uma opção para jogar no lugar do Arias, é uma opção para jogar no lugar do Keno. Ele pode inverter o Arias de lado, jogar o Luiz Henrique na direita, ele vai dar versatilidade, ele vai dar opção de jogo para o Fernando Diniz. E, além do que, o Fluminense não vai querer que o jogador que ele formou reforce o seu maior rival, porque sabe que é muito bom jogador. O Flamengo fica mais forte se contratar o Luiz Henrique. O lema sempre foi craque, o Flamengo faz em casa. O PVC faz a brincadeira por causa dos atletas revelados no Flu que jogam no Flamengo. Vários tomaram esse caminho, mas gostei que você rimou, não sei se foi por querer ou não. Craque, o Flamengo faz em Xerém, por isso o Flamengo vai tentar também. Muito bom. Em cima do Luiz Henrique, PVC, faz olhando para o mercado... Foi de propósito. Foi de propósito ou não? Não, faz de conta só. Faz de conta. No improviso também vale. Não, olhando para esse mercado do Fluminense, que é o campeão da Libertadores, campeão carioca, imagina-se, tem se falado muito da provável saída do André e do Nino, que são dois pilares desse time.
Até se acreditou ao mundo deportivo da Espanha o interesse do Manchester City no André, foi uma notícia que foi circulada principalmente no dia de ontem. O Guardiola chegou a falar com o Diniz relatou que ele gostou dos jovens jogadores do Fluminense sem especificar exatamente alguém. O André já teve interesse do Liverpool, da Inglaterra, então é natural que outros clubes tenham aberto ainda mais o olho depois do Mundial. Mas pensando nesse mercado do Fluminense, PV, que é o campeão da Libertadores, então a expectativa, a barra aumenta. Você tem um interesse pelo Luiz Henrique, você tem o Renato Augusto que está chegando, e você tem as possibilidades das saídas do André e do Nino. Esse time perde muito nesse vai e vem, dependendo do que acontecer. Como é que você está vendo as movimentações do Flu? Lentas. O Fluminense contratou o Renato Augusto. Eu acho um grande reforço o Renato Augusto. Não é para jogar todas as partidas, mas é importante. Agora, a gente está vendo o Nino saindo e o André pode sair. Mas vai fazer o quê? O Fluminense vai ter Martinelli e Alexander, se sair o André. Não é a mesma coisa, mas o Martinelli cresceu muito de produção nesse ano. O Martinelli é um jogador que ganhou muito a confiança. O Martinelli é muito bom jogador. A torcida não gostava muito dele, ele ganhou confiança nesse ano. O Alexander voltou de lesão e não conseguiu jogar em alto nível, no nível que jogava antes. Mas ele vai ter a pré-temporada para voltar ao nível anterior dele. Então o Fluminense tem um time muito forte. O ponto fundamental para o Fluminense é acertar em algumas posições para não deixar a lacuna e para fazer para mexer o doce. Né? Para não deixar um time acomodado. É ruim perder André e Nino, mas pode ser inevitável. Você nem sabe, mas fez uma referência aos Vingadores agora. Inevitável, tal qual o Thanos. Perder Nino e André. O Thanos era o grande vilão dos Vingadores Ultimato, na Guerra Infinita. E ele dizia que ele era inevitável, porque ele conseguia estar em todos os lugares e combater qualquer herói, mesmo todos juntos, ele era inevitável. No caso do André e do Nino, me parece também. Inclusive, o presidente, o Mário Bittencourt, chegou a dizer em um desses documentários que mostram bastidores sobre como ele já tinha feito a promessa para o Nino em outros momentos de que poderia negociá-lo, e aí foi segurando, convencendo, e que agora ele também tem essa, entre aspas, dívida de gratidão com o Nino por ter ficado em outros momentos para agora, quando fosse possível, fazer uma negociação para o jogador que também tem o sonho de atuar na Europa.